Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do segundo ano. O pessoal do EJA, segunda etapa. E Tamires? Ah, não, deixa quieto. Tem que estar atento pro horário da próxima aula, né? Postar a próxima aula, mas só tem uma aula à noite agora. São os últimos horários, se eu não me engano. Dá tempo. Boa noite, pessoal. Café, bebida da inteligência. Tá quente. O café, bebida da inteligência, pessoal, é só uma brincadeira. Que café não deixa ninguém inteligente, né? Apenas um jeito da gente brincar, né? Tem gente que é muito viciada em café, toma muito café e não tem inteligência nenhuma, né? Muito pelo contrário, tem inteligência até negativa, né? Inteligência inversa, ao contrário. Então vamos lá. Eita, eu entro nessa biblioteca aqui, já começa meu nariz, começa Eita, que terrível. Então, pessoal, é o seguinte. Antes da gente começar a nossa atividade, né? A nossa segunda atividade do ano, né? A segunda atividade avaliativa. Vou falar um pouquinho da primeira ainda. Só tem o último prazo para entrega daquela primeira atividade é hoje, né? Passou de hoje, eu não recebo mais atividade pelo e-mail, só recebo pelo WhatsApp. Você me envia lá no PV, atividade, e aí você vai entrar lá na listinha dos atrasados, né? Ou seja, sua nota vai ser reduzida. Então, quanto mais atrasado você entregar, menor será a sua nota, né? Não entregou a atividade em dias. Então, aos outros que entregaram a atividade em dias, né? Ainda tô corrigindo, como eu falei, né? Então dá um certo trabalho corrigir. Então ainda estou colocando lá o nome no vídeo da primeira atividade, lá na descrição do vídeo está lá o nome. O seu nome, a turma e o turno lá. Aí você procura seu nome lá. Se estiver, seu nome, você entregou a atividade e o seu nome estiver lá, porque eu corrigi, já deu uma nota, que vocês vão saber quando eu colocar no CAEP. Eu não vou dar nota de ninguém aqui não, vocês vão saber quando estiver lá no CAEP. E que a nota é a soma das 3 atividades que eu vou passar, mais a frequência. Portanto, em cada aula dessa aqui, coloque seu nome, turma e turno. Eu sempre falo e a negada sempre esquece. Então tem que ser repetitivo, infelizmente tem que ser repetitivo por conta daqueles que esquecem, né, ou não fazem, ou sei lá. Então teve gente que mandou atividade e não colocou nome, turma e turno. Então não faça isso, né? Confira bem se você deixou tudo certinho. Porque às vezes você fez a atividade, um aluno bom, e fez a atividade certinha, na data certa. Aí como é que eu vou adivinhar quem é o nome da pessoa, qual é a turma? Não tem como adivinhar, né? Então confira lá. E se você colocou tudo certinho, nome, turma e turno, não esqueça de mandar também anexar a atividade, pessoal. Né? Ah, professor, você fica só repetindo a mesma coisa. Eu repito a mesma coisa, mas é um negócio que a pessoa continua fazendo errado, né? Continua gente enviando errado. Então, tem que repetir. Então, vamos lá. Agora vamos para a nossa segunda atividade. Né? Encerramos o assunto da primeira. Agora vamos para a segunda. Então, a segunda atividade, vocês só vão ter o prazo de 1 semana. Não vai ter prorrogação de prazo. Então, é só até próxima sexta-feira. Por quê? Porque próxima sexta-feira eu já vou passar mais uma atividade, né? Acerca do enigma quântico, né? Essa é a nossa terceira atividade. Então não tem como adiar. Então não tem como adiar, pessoal. Então vamos lá. Anotem aí as questões da segunda atividade.
Ei, deixa de barulho aí, pelo amor de Deus. Eu não sei o que eles querem aqui. Você vai lá com ele de manhã, vai. Sai logo, aí sai. Filha da puta. Você aqui não ficar pronto não, seu merda. Então vamos lá. Atividade 2. Até perca aqui o raciocínio. Rapaz, se eu estiver falando qualquer coisa, vi alguém fazer um barulho, cara, me atrapalha. Então, segunda atividade. Segunda atividade. Certo, vamos lá. Questões para a segunda atividade. Prepara aí caderno, caneta e papel. Vamos lá, segunda atividade. Primeira questão. O que é calor? Primeira questão. O que é calor? Só que nem posso adiar, que são 4 aulas hoje. Pode nem adiar o vídeo aqui, editar, desligar, porque são 4 aulas hoje, mais uma live que eu vou ter que fazer. Então são 5 atividades num dia só pra mim, né? Dia de quinta já gravo o dia de quinta pra sexta já tá preparado, né? Aí, pô, perder tempo aqui. Rapaz, quando terminar esse vídeo aqui, neguinho vai apanhar, viu? Tá falando, tá teimando, né? Então vamos lá. Segunda questão. É possível haver calor no local frio e ausência de calor no local quente? Interroga. Explique. Ponto. Repetindo. É possível haver calor no local frio e ausência de calor no local quente? Interroga. Explique. Ponto. Então é o seguinte. Eita, então é o seguinte. É possível. A pergunta é: num local quente, que como eu geralmente digo, né? Já vi 2 professores falando que não são da área de física e dizem: rapaz, existe calor frio, calor quente, né? Não é verdade? Quer que a gente confirme? Eu digo: rapaz, eu não vou confirmar uma imbecilidade dessa, né? Eu digo: pô, não sei não, sei não. Pra não dizer que o caba tá falando besteira, né? Então, não existe negócio de calor frio, calor quente, né? Calor é energia térmica em trânsito, né? Ou seja, energia térmica em movimento, de um local para o outro, do ponto mais frio para o mais quente. Aí vocês vão ver lá o vídeo e vocês vão descobrir a resposta. Se é possível haver calor em um ambiente frio, em um local frio, e se é possível haver ausência de calor em um ambiente quente, né? Tem uma explicação lá, mas não tem nada a ver com calor frio, calor quente não, que isso aí é burrice, né? Pessoa que fala um negócio desse. Já tô estressado, hein, com o cara vem com falar uma história dessa aí que me estressa muito mesmo. Terceira questão. Explique o que é condução térmica. Terceira questão. Explique o que é condução térmica. Então, é um dos meios de propagação de calor, né? Então, vocês vão ouvir lá. Quarta questão. Explique o que é energia térmica. Quarta questão. Explique o que é energia térmica.
Deixa eu repetir a mesma questão 2 vezes. Quinta questão. Faz sentido dizer que existe calor quente e calor frio? Oh, poxa, dei a resposta para vocês. Interroga. Explique. Ponto. Oh, poxa, dei a resposta para vocês aqui sem querer. Eu não sabia que eu tinha colocado essa questão. Uma questão de graça aí para vocês, né? Repetindo. Faz sentido dizer que existe calor quente e calor frio? Interroga. Explique. Ponto. Dei de mão beijada aí, viu? Sexta questão. Explique o que é convecção térmica. Sexta questão. Explique o que é convecção térmica. Sétima questão. Convecção térmica é o segundo processo de propagação de calor. Vou soletrar aqui para vocês como é que se escreve, né? Convecção. C-O-N-V-E-C C cedilha A-O-T-I-L. Convecção. C-O-N-V-E-C C cedilha A-O-T-I-L. Convecção. São com C cedilha, né? Convecção. Explique o que é convecção térmica. É o segundo processo de propagação de calor, né? São três processos, como a gente viu. Sétima questão. Explique o que são correntes de convecção. Sétima questão explica o que é convecção térmica, ou sexta questão, né? A sétima questão explique como funcionam, né? Ou o que é correntes de convecção. Então você vai explicar lá do ar-condicionado, o que é que acontece, né? Com o ar, se ele sobe ou se ele desce. Então aí forma lá, o ar começa a circular, você vai explicar ali como é que funciona as correntes de convecção. É isso que eu quero que vocês façam. Nessa questão, né? Oitava questão. Qual é a unidade de medida usual de calor? Oitava questão. Qual é a unidade de medida usual de calor e qual é o seu símbolo? Já explica essa questão. Vamos para a nona, que é bem parecido. Nona questão. Qual é a unidade de medida de calor no SI? SS é maiúsculo, né? SI. S.I. No SI. Qual é a unidade de medida de calor no SI? E qual é o seu símbolo? Repetindo. Qual é a unidade de medida de calor no SI? E qual é o seu símbolo? Então é o seguinte, pessoal. Então calor, assim como tudo, né? Tamanho, a unidade de medida, né? Metro, quilômetro, léguas, jardas, né? Temperatura, Celsius, Kelvin, Fahrenheit.
tempo, segundo, minutos, dias, anos, milênios, séculos, etc. Então, cada grandeza física tem uma unidade de medida, né? Só que tem aquela unidade de medida que a gente usa mais, né? Por exemplo, temperatura. A gente usa o grau Celsius, né? Aqui no Brasil, é o que a gente mais utiliza. Só que a do sistema internacional é o Kelvin. Então, é uma unidade de medida diferente. Distância daqui de Araiós para Parnaíba, a gente vai utilizar quilômetros, mas no sistema internacional é o metro. Né? Tempo. Quantos anos demora para eu atingir a maioridade, né? Ou eu me aposentar? Ou quantos meses faltam para o meu aniversário? Então, existem várias unidades de medida, mas no sistema internacional eu utilizo o segundo. Então, existem as unidades de medida usuais, que são as mais úteis. Peraí. Então, existem aquelas unidades de medida que são mais usuais, né, são as mais úteis, e existe aquela do sistema internacional, que a gente utiliza em artigos científicos, né, que a comunidade científica adota, né, então, com o calor é a mesma coisa. Então, a oitava questão é: qual é a unidade de medida de calor usual e qual é o seu símbolo? Né? E a nona questão é: qual é a unidade de medida do SI, Sistema Internacional, e qual é o seu símbolo? Né? Então, o símbolo lá, símbolo do segundo é o S, símbolo do metro é o M, símbolo do quilograma é o kg, símbolo do temperatura é a bolinha C, né, que é grau Celsius, do grau Celsius, né? Certo, é isso. Símbolo do Newton, né, unidade de medida de força, é o N, né? Velocidade, metro por segundo, M/S. Então, vocês vão colocar a unidade de medida e o seu símbolo. 10ª questão. O que são fluidos? Interroga. Dê exemplos. 10ª questão. O que são fluidos? Interroga. Dê exemplos. Ponto. Que horas são? Então, pessoal, existe dois. Aí vocês têm que assistir lá o vídeo para vocês saberem o que são fluidos, né? E quais são os dois tipos. São dois tipos de fluido, né? 11ª questão. Em uma sala fechada, o ar-condicionado deve ser colocado na parte de cima ou na parte de baixo? Interroga. Explique o porquê. Porquê junto com acento, né? Que é substantivo. Tem um artigo definido ali, né? Ó. Repetindo. Em uma sala fechada, vírgula, o ar-condicionado deve ser colocado na parte de cima ou de baixo? Interroga. Explique o porquê. Ponto. Décima segunda questão. A mesma coisa, só que agora é o aquecedor, né? Em uma sala fechada, vírgula, o aquecedor deve ser colocado na parte de cima ou na parte de baixo? Interroga. Explique por quê. Sem o artigo, né? Porquê separado com acento. Só pra gente brincar aqui no emprego dos porquês, né? Porquê separado com acento.
Repetindo, em uma sala fechada, o aquecedor deve ser colocado na parte de cima ou na parte de baixo. Interroga. Explique por quê, separado com acento. Sem artigo, né? Então vocês vão dizer aí a diferença. Um tem que ser colocado em cima, embaixo, de lado, do outro. Faça a mínima ideia. Vocês têm que responder aí. Questão 13. Explique por que o deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Repetindo, explique por quê. E esse porquê aqui, pessoal, como é? Quem é que se atreve a dar um chute aí? Como é que seja? Eu acho que é junto sem acento. Explique por que o deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Ponto. Eita. Questão 14. Explique as brisas marinhas ou brisas marítimas, né? Explique as brisas marinhas. 2 pontos. Letra A. Durante o dia. Letra B. Durante a noite. Repetindo, questão 14. Explique as brisas marinhas. 2 pontos. Letra A. Durante o dia. Letra B. Durante a noite. Então aí vocês vão explicar, né? As brisas marinhas, para onde é que o vento corre, né? Se é da praia para o mar, ou do mar para a praia. Tem a ver lá com o deserto. Por que o deserto é quente de dia, frio à noite, né? Aí essas duas perguntas elas estão relacionadas. Vocês vão ter que assistir lá o vídeo para vocês entenderem. Então, de dia, o vento corre do mar para a praia, da praia para o mar, né? Ou de baixo para cima, ou de cima para baixo. Ou corre em zigue-zague, ou é girando. Não faço a mínima ideia. Vocês vão ter que assistir o vídeo para poder responder. E de dia é de um jeito, à noite é de outro, ou são do mesmo jeito, ou não tem nada a ver se é de dia ou se é de noite. Tem que assistir para vocês descobrirem. Quem assistiu sabe, né? Quem assistiu a aula sabe. 15ª questão. Questão 15. O que é matéria? E quais são os seus 3 estados físicos? Interroga. 15ª questão, repetindo. O que é a matéria? E quais são os seus 3 estados físicos? Interroga. Essa aí tá dada, né, pessoal? Isso aí não é nem ensino médio, não. Isso aí vocês já sabem desde o ensino fundamental, né? 16ª questão.
o que é irradiação térmica. Irradiação, abre parênteses, radiação, né? Fecha parênteses. O que é irradiação térmica ou o que é radiação térmica? Mesma coisa, né? Aí vocês vão ver mudar isso aí de livro para livro, né? Eu gosto de irradiação porque a radiação soa como se fosse coisa cancerígena, né? Radioativa. Aí eu gosto do termo irradiação, acho melhor, né? Menos agressivo. Mas quem gosta de agressividade bota mesmo que é radiação térmica, né? O livro que eu adoto, tópicos de física, ele utiliza radiação, né? Então, tanto faz. Você vai encontrar tanto de uma forma quanto da outra. As duas estão corretas. Esqueci o que eu ia falar. Não tem nada não. Questão 17. Como é que eu vou formular essa questão? Coloquei resumido aqui. Se uma explosão acontece no vácuo, repetindo, se uma explosão acontece no vácuo, vírgula, é possível vê-la, V é acento circunflexo no E, hífen LA, né? É possível vê-la, vírgula, ouvi-la, OUVI, hífen LA, né? Não tem acento no I, pessoal. O oxígeno na terminada em I não é acentuada. Então, é possível vê-la, o V tem acento circunflexo no E, né? V é acento circunflexo. Repetindo, é possível vê-la, vírgula, ouvi-la, vírgula. As duas coisas ou nenhuma, interroga. Explique o porquê. Aí, porque junto com acento por conta do artigo O, né? Então, não vou repetir não essa questão. Tá muito grande. Mas ela é o seguinte, vou só explicar aqui, né? A gente deu exemplo lá, né? Tem duas naves espaciais lá no Guerra nas Estrelas. Né? Isso aí é muito importante porque é para explicar, né, a radiação que vem da Terra para o Sol, né? Que tem um vácuo no meio. Então, como é que essa radiação consegue atravessar o vácuo? Né? Então, tem tudo a ver. Né? É uma pergunta hipotética, fictícia, imaginativa. Aí, não, mas isso é impossível, isso aí não vai existir. Mas, meu amigo, são experimentos imaginários, experimentos mentais. O Einstein fazia isso aí, né? O Einstein fazia muito isso aqui, experimentos mentais. Ah, mas é absurdo. Pô, mas se o Einstein fazia, meu filho, por que você não pode fazer? Você é melhor que o Einstein, né? Ou você acha mais inteligente do que ele? Então, é um experimento mental. Se tiver duas naves espaciais, né, no vácuo, né, uma atira na outra, né, ocorre uma explosão, pá, uma nave explodiu. Quem está dentro dessa outra nave aqui consegue ouvir a explosão? Se está no vácuo? Se não tem nenhum meio material sólido, líquido, nem gás aqui? Então, será que ele consegue ouvir a explosão? Não faço a mínima ideia. Será que ele consegue ver a explosão? Essa nave explodiu. Será que ele consegue ver a explosão? Ou ele consegue ver e ouvir? Ou ele não consegue nem uma coisa nem outra, nem ver nem ouvir, por causa do vácuo? Não faço a mínima ideia. Vocês têm que assistir o vídeo lá para você descobrir. Quem assistiu, sabe a resposta. Certo. 18ª questão. Além da luz, abre parênteses,
ondas eletromagnéticas na região do visível, fecha parênteses. Repetindo, além da luz, abre parênteses, ondas eletromagnéticas na região do visível, fecha parênteses, vírgula. Quais são as duas radiações mais importantes que recebemos do Sol? Interroga. Repetindo tudo. Além da luz, abre parênteses, ondas eletromagnéticas na região do visível, fecha parênteses, vírgula. Quais são as duas radiações, ou os dois tipos de radiações, né, mais importantes que recebemos do Sol? Então, nós recebemos 3 tipos de radiação muito importantes do Sol. A luz e mais 2 tipos, né? Vamos dizer quais são. Vou dar até uma dica. Uma é responsável pelo bronzeamento, né? E a outra é responsável por aquecer, né, as coisas, né? Então, já é uma dica aí. Questão 19. O que é radiação infravermelha? Questão 19. O que é radiação infravermelha? Então, existe vários tipos de radiação, né, pessoal? Existe a luz, né, que é a radiação eletromagnética. Vários tipos de radiação eletromagnética. Existe a luz, que é a radiação eletromagnética de um espectro muito pequeno, que é o espectro visível, né, que são aquilo que a gente consegue enxergar, né, todas as cores do arco-íris, que são infinitas cores, né, todas as cores que nós vemos, né, estão ali no arco-íris, estão misturadas, ali todas as cores misturadas. Existem outras radiações muito importantes, né, existe ultravioleta, infravermelho, raio-x, né, que a gente consegue ver se o osso da gente está fraturado ou não, né? Então, existem várias radiações importantes. Eu quero que vocês expliquem o que é radiação infravermelho, né? Que é a que está relacionada com o nosso assunto aqui, né? E a questão 20, última questão. Explique o que é o efeito estufa. Explique, questão 20, explique o que é o efeito estufa. Então, o efeito estufa é um assunto que estava muito na moda já na minha adolescência, eu acho. Se eu não me engano, quando eu estava no ensino médio, então está com muito tempo. Não sei se está na moda hoje em dia, que eu não acompanho mais notícias de nada, então não sei. Então eu expliquei lá no vídeo que é o efeito estufa, né? Como é que acontece, né? E que os gases do efeito estufa, né? Por que ocorre isso, né? Vou dar uma dica que eu esqueci de falar lá no vídeo, no dia. Efeito estufa é a mesma coisa que acontece quando a gente deixa o carro no sol, né? Aí, quando a gente entra, tá muito quente, né, ali dentro. Então, por que isso acontece? Quem vai entender por que esquenta bastante, o carro esquenta bastante, né? Quem assistiu a aula lá sobre efeito estufa, né? Então, ocorre a mesma coisinha, mesma coisa. O carro, quando fica no sol, esquenta muito por conta do efeito estufa. Então é isso aí, pessoal. Essas são as questões aí. Bons estudos para vocês. Responda aí. Vocês têm uma semana de prazo para entregar, né? Vocês podem entregar depois? Ah, pessoal, posso entregar depois? Me atrasei, aconteceu não sei o quê. Meu cachorro comeu minha lição, sei lá, qualquer coisa. A chuva molhou. Beleza, você tem o prazo para entregar depois. Então não é a mesma nota, né? Mas é um pouco mais reduzida, né? A partir do momento que você atrasa, quanto mais dias você atrasar, mais diminuída será a nota, né? Eu só recebo no prazo no e-mail, no e-mail. As atrasadas só recebo pelo WhatsApp, né? Então é isso aí, forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau.